Boa tarde, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje vamos dar continuidade aqui no estudo do Evangelho nessa doutrinária, falando sobre a aliança da ciência e da religião. Nós já falamos nas outras doutrinárias sobre as três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. E hoje vamos tentar aqui fazer um estudo do Evangelho, já que eu não sou palestrante, a gente vai fazer um estudo, porque eu gosto muito dos estudos, né? E das informações da filosofia do Espiritismo. Por isso que nós estamos lá trabalhando no CES, Centro Espírita Estrela Guia. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo do Evangelho. Então Kardec começa falando assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então, são duas ideias provenientes de Deus que não podem se contradizer. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então, a gente pode considerar que o orgulho, né, das pessoas que fazem, né, que estão à frente, que desenvolvem essas ideias, gerou essa incredulidade, né, essa intolerância. Porque nos princípios da nossa existência, né, da existência humana, né, sempre houve esse sentimento de religião, né, de religar com Deus, né, desde da pré-história, né, o homem primitivo já tinha essa relação que se dava através da representação dos fenômenos da natureza, né? Para o homem daquela época, esses fenômenos na natureza era a representação da divindade, né? E no decorrer do nosso processo evolutivo, esse homem, né, com essa religiosidade, né, também era o que fazia a ciência, né? Então, de uma certa forma, a ciência e a religião andavam juntas, né? Mas vamos lá. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes deste ensino tem de ser levantado, e que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhes não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, Kardec nos mostra que nós temos que ter, né, essa religião tem que ter uma fé raciocinada, né?
tem que ter uma razão, né? Não podemos compor dogmas no intuito de subjugar, né? Como acontecia antigamente, né? Com a criação das religiões, né? As religiões criaram dogmas e esses dogmas, né? Como a palavra se refere, né? São verdades absolutas, né? Não poderiam ser contestadas. Só que com o desenvolvimento da ciência, que a própria religião financiava, né? Até um certo ponto, desmentiu a religião. E aí criou essa intolerância, essa incredulidade da religião por parte da ciência, né? E aí esse orgulho, né, cada um pensando apenas no seu ponto de vista, fez com que tivesse esse afastamento, né, essa cisão, digamos assim, da religião e da ciência, como se fossem duas coisas que não pudessem se relacionar, não tivesse pontos comuns, né? E o Espiritismo vem mostrar justamente o contrário, né? Que a ciência e a religião têm esses pontos comuns, né? E para o crescimento do espírito, elas duas precisam estar andando juntas. Aí Kardec continua: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as leis que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovada essa existência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhes em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos. Chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estarão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, vai chegar um momento, né, que essas ideias vão se conversar, né? Não tem como mais permanecerem cada uma falando uma coisa e contradizendo uma outra, né? A religião vai ter que procurar a razão, né? Saindo dos dogmas, das verdades absolutas, sem o crivo da razão. E a ciência também vai ter que se render às questões espirituais, né? Sair do materialismo e ir em direção às questões espirituais, que é o campo da religião, né? Hoje nós já vemos algumas ciências, né? Por exemplo, a medicina,
que já trata, já se estuda a religiosidade, a espiritualidade, né? Nas algumas universidades já tem matérias que falam sobre isso, né? Porque tem coisas que a ciência não consegue comprovar, porque ela é muito materialista. E aí precisa, né, desse encontro, né, com a religião, que vai explicar ela o porquê através da espiritualização, né, da religiosidade, que nós somos espíritos, que nós temos um corpo espiritual, que nós seguimos, né, o nosso processo de evolução entre várias encarnações, né? Isso o Espiritismo trazendo, né? Que também o Espiritismo já vai servir desse elo também de ligação aí para mostrar a religião, né? E a ciência, os pontos comuns que elas precisam ter. Então, tem um outro texto aqui que fala da religião, na verdade é uma pergunta do livro Consolador, a pergunta 260. Em face da ciência e da filosofia para interpretar a religião nas atividades da vida, é uma pergunta. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Então aqui tem a resposta. Religião é o sentimento divino, cujas as exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam um trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos porticos sagrados da espiritualidade. Então, Emmanuel, né, é um texto de Emmanuel, ele nos mostra que precisamos, né, vamos precisar das duas ideias, da religião e da ciência, para entrar nesse portal aí da espiritualidade, né? A ciência para desenvolver o conhecimento, a intelectualidade, né? A religião para desenvolver o sentimento, o espírito, né? As emoções. Então precisamos dessas duas ideias, né? E como são ideias provenientes de Deus, como já foi dito, não tem como isso não acontecer, né? Isso vai acontecer de um momento ou outro, né? Devido à lei de progresso mesmo que nós temos, né? São leis universais, leis divinas, né? Então vai acontecer em algum momento, é um fato, né? Tem um outro texto aqui também que fala da divina trilogia, né? A trilogia na qual o Espiritismo tem como base, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião, né? Quando Kardec concebeu, né, a codificação, né, falou que não falou de religião, que o Espiritismo era religião, né? Ele falou que era uma doutrina filosófica com ensinamentos que vão influenciar, que estudam essa relação, né, do espírito e da matéria, e que as leis morais vão influenciar nesse espírito, né? E essas leis morais que é de caráter religioso, né? Então, temos essa trilogia. Então, a Divina Trilogia é o título do texto. Vida e Caminho, autores diversos.
Então, a ciência é luz, a filosofia é trabalho, a religião é amor. A luz esclarece, o trabalho aperfeiçoa, a religião, o amor santifica. Com a ciência experimentamos, com a filosofia concluímos, com a religião edificamos. A luz sem trabalho e sem amor pode reduzir-se à beleza inútil. O trabalho sem amor e sem luz pode ser mera perturbação. O amor sem luz e sem trabalho pode converter-se em egoísmo fanático. A ciência, por isso, é senda do progresso. A filosofia, por essa razão, é estrada para o conhecimento. E a religião, por esse motivo, é caminho para a sublimação espiritual. A luz exalta a inteligência, o trabalho enriquece a razão, o amor diviniza o sentimento. Com a ciência, o homem descobre a casa em que nasceu para a imortalidade. Com a filosofia, aprende a viver e com a religião desenvolve as próprias asas que o transportarão a essa altitude imperecível a que se destina. Façamos, assim, de nosso roteiro espiritista como Jesus, o templo vivo, em que a ciência seja cultivada, em que a filosofia se erga em altar de nosso respeito e em que a religião seja alimento de cada dia em nossos pensamentos, palavras e emoções e ações. E alicerçados nessa trilogia de valores universais, estejamos convictos de que faremos de nossa fé o santuário sublime que nos conduzirá no mundo renovado aos eternos braços de Deus. É um texto muito bonito que fala justamente dessa trilogia, né, que nós estamos vivenciando, quem está dentro do movimento espírita, e que as outras pessoas vão também, né, de uma certa forma buscar, né, vão se usufruir desses ensinamentos espíritas. Vai chegar um momento que essas ideias vão ser mais trabalhadas entre toda a sociedade, né? Porque, como já se falou, né, são leis imutáveis, são leis divinas que vão chegar no conhecimento de todos. E aí, a nossa irmã Amália, a responsável pela doutrinária, pediu para fazer uma palavra sobre o carnaval, né? Tentar fazer essa relação dessa religião, dessa ciência com o carnaval, né? Então vamos tentar aqui fazer essa ponte aí entre essas ideias, né? O carnaval hoje, né, nessa concepção que nós entendemos e vemos, né, do carnaval, né, o espiritismo não é contra, né? Na verdade, o espiritismo não é contra a nada, né? Tudo vai depender, né, da responsabilidade de cada um, né? Então, cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas ações, pelo que está indo buscar, né? Então, o nosso carnaval hoje, né, eu posso falar isso de uma forma tranquila, porque a verdade é muita drogatização, né, muita sensualização, né? Então, será que
o carnaval da forma que é concebido hoje é uma coisa interessante, é uma coisa legal, é uma coisa que vai edificar, vai ajudar a gente a melhorar em algum ponto, né? Ou será que vai causar, né, na gente traumas, né, feridas, né, nesse desvio, né, das leis divinas. Nós precisamos, né, de momentos de descontração, nós precisamos de momentos de felicidade, nós ainda seres humanos, né, precisamos de tudo isso para descansar, né, mas que esses momentos sejam edificantes, né, que esses momentos sejam, que realmente sejam um descanso, uma descontração, que sublime a nossa permanência naquilo que a gente está fazendo, né? Naquela ação que a gente está fazendo, né? Se a gente está dançando, se a gente está cantando, né? Se a gente está buscando a alegria, que mal há, né? Não tem mal, não há mal nisso, né? Porque existe muito essa dicotomia, né? De quem é cristão não pode ir para festa, né? Quem é cristão não pode, né? Quem é religioso não pode se divertir, né? Tem muita dessa visão ainda equivocada das religiões, né? Que hoje são concebidas aí. E não tem nada a ver, né? Cada um, como eu falei, é responsável pelas suas ações, né? Temos as leis de sintonia, né? As leis que a gente sintoniza com aquilo que a gente está buscando, com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente tem no nosso íntimo, né? Se forem coisas boas, que vai nos edificar, vai nos sublimar, vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, nos sentirmos melhores, vamos sintonizar com essas coisas boas, né? Com os espíritos bons, com as pessoas boas que entrarão na nossa vida. Se não forem coisas ruins, vamos sintonizar com as pessoas ruins, com os espíritos ruins, né? Os espíritos inferiores, mais ignorantes. Então, tudo também tem a questão da lei de sintonia. Então, o carnaval é uma festa, né, da forma que nós vemos hoje. Já existia há muito tempo outras festas parecidas com o carnaval lá na antiguidade também, né? Lá no período de Roma, de Grécia e por aí vai, né? Festas que tinha muita bebida, muita sexualização também, e cultuava deuses, né? Esses deuses materialistas que tinham nessa época, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que ver o que a gente quer, né, para nossa vida, né, como um todo, né? A gente não pode ficar o ano todo buscando uma sintonia de paz, de tranquilidade, trabalhando, tentando ser o mais correto possível e chegar no carnaval, extravasar, né? E perder tudo que a gente conquistou durante esse período, né? Porque as pessoas é muito nisso, né? Tipo assim, o carnaval pode tudo. Tipo como se fosse uma festa sem lei, né? Pode fazer o que quiser, né? Então as pessoas realmente se transformam, né? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Se isso é uma coisa legal para cada um, né? Se for, tudo bem, né? Não tem nada contra, né? Mas cada um vai ser responsável pelas suas ações. Então, nós ficamos hoje por aqui, né?
E vamos agradecer ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, e até o próximo. Muita paz, muita luz.